Então nessa aula aqui a gente vai dar uma introdução aí, o que são os design patterns, né? O que significa isso e como que a gente utiliza os padrões para trabalhar, né, o design orientado a objetos. Tá? Então, uma coisa que eu gosto de falar, né, é que a gente só saber as formas de pintar, as técnicas de pintar, né, não faz de ninguém um bom artista, né? Da mesma forma que você só saber a orientação objeto, saber o que é herança, como que cria herança na classe, né? Também não vai fazer ninguém um bom programador, né? Só o conhecimento da linguagem não faz ninguém um bom programador, né? Da mesma forma que um pintor ele tem que saber usar a técnica ali de pintura, né, da forma correta, né, para usar e até mesmo usar a criatividade dele, né, em como aplicar aquilo ali. A mesma coisa se aplica para programação, né? Não adianta nada a gente também saber ali de certinho como que a linguagem funciona e tudo que pode fazer se a gente não souber usar isso direito. Né? É por isso que a gente estuda essa parte dos padrões, que é justamente ver, né? Como se estudando os padrões a gente fosse vendo quadros de outros artistas aí para nos inspirar e a gente poder usar a nossa criatividade para criar, né? Tá? Então a mesma coisa, os padrões eles mostram soluções que são recorrentes, né? Que várias pessoas já usaram, que também vão nos inspirar em como a gente vai aplicar isso daí, né? Talvez agora fique um pouco abstrato, mas espero que essa analogia aí no final da aula fique mais clara para todo mundo. Tá? Então vamos contar uma historinha. Era uma vez, certo? Uma aplicação, um cliente e um desenvolvedor, certo? Essa aplicação, ela tinha aí uma classe botão, certo? Essa classe botão, ela tinha dois métodos, né? Tinha esse método draw, que seria para desenhar o botão, e teria o método onClick, que é o método que responde ali, né, o que o botão faz mesmo, né? Certo? E aí eu tinha duas implementações disso, né? Sendo que uma delas é o icon button, né? Que sobrescreve aí esse método draw e cria ali usa uma imagem, né, como representação do botão. E eu tenho o text button, que é aquele botão, digamos assim, mais tradicional que a gente conhece, né? Que tem ali tem alguma coisa escrita e aquela área ali que você pode clicar nele, certo? Bom, aí o cliente chegou, como sempre, com uma mudança de requisito. Ele falou, tem alguns botões ali, né? Às vezes o cara clica sem querer, né, e tal. Eu quero que você vá e faça com que quando o cara clique no botão, né, ele faça um barulho, certo? E aí, né, o desenvolvedor falou, bom, se eu tenho uma superclasse ali para botão, né, e eu quero botar barulho no botão, então eu vou fazer essa alteração direto ali na minha superclasse. Né? Eu vou lá, né, no método onClick ali do botão e vou chamar ali um barulhinho ali, tá? Só que aí, né, o que aconteceu? Os menus começaram também a fazer barulho, né? Então o cara ia entrando lá nos menus e vai pá, pá, né? E aí não era isso que o cliente tinha pedido. Ele tinha pedido para os botões fazerem barulho, não os menus fazerem barulho, né? O que aconteceu aí, né? O desenvolvedor ele tinha esquecido, né? Ou não sabia, né?
que existia ali uma outra classe chamada menu item, né? Que seria o item, aquela coisinha do menu, que também, né, herdava de button, né? Então essa é uma coisa que pode acontecer, né, quando a gente bota a nossa classe no mundo, né? Se a gente não colocar ela como final, qualquer outra classe pode estender ela, né? E aí isso aconteceu no local do sistema que o desenvolvedor não sabia, não tinha conhecimento que aquele menu item ali estava estendendo o button, certo? E aí acabou dando esse problema aí, né? Tá? Então, né, o que ele fez? Lá ele botou ali no button, né? Ele tinha ali, tinha ganhado aquele método sound ali, né, que faz o barulho, né? E aí que ele falou, ah, já sei, vou lá no menu, vou sobrescrever esse método sound, deixando ele vazio, certo? Só que aí o cliente falou assim, ah, esse negócio de barulhinho no botão é legal, mas não em todos os lugares, certo? Então eu quero que tenha botões, alguns dos botões de ícone, né? Eu quero que façam barulho, outros não, né? E alguns dos botões também de texto eu também tenho alguns que eu quero que faça barulho e outros não, certo? E mais, eu quero poder configurar isso daí, né? Quero poder chegar lá nas configurações e falar, olha, eu quero que essa parte aqui tenha som e essa daqui não tem, tá? De repente até escolhendo aí, eu quero escolher o arquivo de som, né? Em vários formatos aí para poder para cada um ali que eu quero fazer, né? Então isso daí complicou bastante a vida do nosso amigo desenvolvedor, certo? Então o que ele fez, né? Ele falou, bom, vou fazer ali igual eu fiz no menu item, né? Que eu fui lá e criei aquele, eu peguei e botei lá o método sound como vazio, né? Sem fazer nada, tá? E aí eu tenho lá o icon button e o text button, que tem a implementação do barulho, e eu tenho o mute icon button e o mute text button, que tem ali, né, o método sound também vazio, certo? Então, né, o desenvolvedor sabia que aquele design dele tava um cocô, né? Tava ruim mesmo, né? Por quê? Para começar com cheio de duplicação, né? Certo? Ele ali, ó, se a gente vê ó, o icon button e o mute icon button, ele estava duplicando ali o método draw, né? Certo? A mesma coisa com text button e a mesma coisa com sound, também duplicado, né? E aí ele teve uma ideia, né? Ah, vou fazer aí a herança aí em camadas, né? Eu vou primeiro ali criar umas subclasses para primeiro representar o som, né? Que aí eu tenho mute button, aí todas as classes, né, que vão ser mudas, né, que não vão fazer barulho, vão herdar ali do mute button, e todas as que forem com barulho vão herdar ali do sound button, né? Só que mesmo assim, né, ele, apesar de em uma camada ali ele ter conseguido manter certo o comportamento, certo, na outra ele duplicou o código, né? Então o text button ali, o draw tá duplicado, né? O icon button também, né? O draw tá duplicado, né? Então, e aí fala assim, aí se eu fizesse ao contrário, né? Se eu botasse em cima, né, a questão do desenho e embaixo a questão do som, dá na mesma, né?
certo? Só que o que seria duplicado seria a parte do som e não a parte do desenho. Então isso daí também, ó, não estava dando certo, tá? E aí, ó, a gente pode observar aqui que, por exemplo, eu mencionei, né? Ah, pode ser que o cara queira escolher o arquivo, né? Então, por exemplo, talvez uma implementação de som do tipo MIDI fosse diferente, né, do código que toca o som em MP3, que toca o som em Wave, né? Dependendo do formato, né? Essa questão do som, ela é diferente, tá? Então, ó, com essa estrutura, o que que a gente percebe, né? Se eu tivesse um novo tipo de som, né? Imagina que aquele som lá ele toca um MIDI. Se eu quisesse tocar um MP3, tá? Eu vou ter que, quando eu criar esse cara aqui, ó, né? Eu vou criar uma nova subclasse aqui para o som, né? E aí eu vou ter que criar mais uma classe para cada tipo de desenho que eu for ter aqui, tá? A mesma coisa é, se eu tiver um novo tipo de componente, né, que for desenhado de forma diferente, né? Imagina aí, por exemplo, nesse caso, o icon button está sendo uma figura. Imagina que eu queira, por exemplo, criar uma área ali que tenha que seja, por exemplo, uma coisa desenhada vetorialmente, por exemplo, né? Que eu queira dar as dimensões e tal, né? Nesse caso, eu também vou ter que criar um cara desse, né? Para cada um do som, né? Vai ter que ter uma subclasse para cada tipo de desenho aqui em cada perna dessa daqui do som, né? Então a gente vê aí que a herança não está funcionando, certo? A gente percebe aí, não, a herança é muito bacana, né? A gente reusa lá, né? Usa abstração e tal, mas nesse caso aqui não está sendo uma boa solução, porque isso aí está sempre me levando à duplicação de código. Eu percebo que para poder expandir a minha solução, né, eu vou sempre ter que criar várias classes e duplicar código que estão em outras classes, né? Então, por que a herança não está funcionando, tá? Bom, primeira coisa, né? A herança é uma carta que a gente só pode jogar uma vez, né? Eu falei isso daí, né? Tá? Então, o que está acontecendo? Aqui, ó, eu tenho dois comportamentos que eu quero poder aproveitar, né? Que é a questão do som e a questão do desenho. Só que esses dois, eles podem variar de forma independente. Então, não adianta eu querer ter uma herança, né? Usar a herança para herdar os dois, que isso não vai dar certo. Certo? Então, lembrar que a herança só pode usar uma vez. Outra coisa que a gente viu nesse exemplo, né, principalmente aquela hora lá que o cara botou o som e aí isso afetou uma classe que ele nem sabia, né, é que a mudança na superclasse, ela pode quebrar coisas nas subclasses, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for fazer uma alteração na superclasse, porque aquilo ali pode quebrar o código em todo mundo que estende aquela classe, tá? E outra coisa, né? Essa questão eu nem cheguei a abordar ali, o desenvolvedor estava tão enrolado de não conseguir tentar não duplicar o código, certo? Que a gente nem se preocupou com essa questão da configuração, né? Certo? Então, quando a gente usa herança, né, depois que a gente for lá instanciar aquela classe, né, não dá mais para voltar atrás no comportamento. Você instanciou e ela vai ter aquele comportamento, a não ser que você crie um outro objeto, né, e coloque no lugar do antigo. O que às vezes, por exemplo, para um botão pode ser uma coisa muito ruim, né? Que às vezes você não sabe que componente que está referenciando aquele botão, né? Para você poder trocar, você não simplesmente falar, pega esse botão que já existe, troca aqui o jeito que ele faz barulho ou o jeito que você desenha ele,
né? Você teria que criar usando herança, você teria que criar um outro botão, certo? E colocar, né, no lugar de todos os lugares que estão referenciando aquele botão, tá? Então, quando a gente usa herança, a gente escolhe o comportamento do objeto no momento que a gente escolhe a subclasse, né? Depois disso, a gente não pode mais voltar atrás aí no comportamento, tá? Então, esses motivos aí fazem a herança não funcionar bem para esse problema que a gente está enfrentando aqui, tá? E agora? Interfaces, né? Posso todo mundo pensou isso aí. Ah, pô, interface né? A gente aprendeu lá, né? Não dá para fazer herança múltipla, né? Quando a gente usa interface ali, consegue, né? Fazer uma coisa ali diferente e tal, né? Usar ali no lugar ali da herança e tal. Vamos ver então, né? Então, com interface ficaria mais ou menos isso aí, né? Eita, tá ruim esse negócio, hein? Certo? O cara fala, vamos criar ali uma interface sounding, né? Certo? Que aí todo mundo que faz som, né, vai implementar essa interface, né? Vamos criar ali interface drawing, todo mundo ali que precisa desenhar vai implementar essa interface, né? Acho que não adiantou muito não, né? Certo? O som ali, ó, se eu tiver mais de um tipo de som, continuo tendo que duplicar, certo? Não foi legal. Então, joga fora essa ideia aí, tá? Bom, se a gente reparar nesse nosso problema, a gente tem algumas coisas que são estáticas, ou seja, algumas coisas na classe botão que não mudam, né? E a gente tem coisas que podem mudar, tá? Que no caso é a parte do desenho e a parte do som, tá? Então o desenvolvedor falou assim, vamos lá. Então a parte que não pode mudar é, por exemplo, o fato lá do botão receber um clique, né, e ter que fazer uma ação em resposta aí a esse clique, certo? As coisas que podem mudar é o fato de desenhar e fazer o som. Então, vamos primeiro tentar modelar só sem se preocupar muito com o botão. Vamos tentar modelar as coisas que podem mudar de forma separada, né? Então eu posso usar assim uma interface, mas não para tentar fazer com que o botão tenha aquela interface. Eu posso criar uma interface simplesmente para abstrair esse comportamento do som, né? Então eu tenho aí o sound emitter, que seria um emissor de som, né, que tem esse método sound, e aí eu tenho o noise emitter, né, que faz o barulhinho, tenho o mute emitter e poderia ter outras implementações aí para tocar um MIDI, para tocar um MP3, para tocar vários formatos aí de som, tá? E eu tenho ali o component painter, certo? Que seria o cara ali que vai estar desenhando aí o componente, né? Aí eu posso ter o Icon Painter, posso ter o Text Painter e o Menu Painter, né? Que vai ser quem vai dar a forma ali ao componente. E aí, o que eu faço? Eu posso ter ali a classe button, ao invés de eu usar uma herança, né? Eu posso usar a composição, né? Então, ao invés do botão ele ter especializações, né, que sobrescrevem ali a forma que ele faz o som, né, ele pode ser composto por essa classe que emite o som, certo? O sound emitter, tá? Então, dessa forma eu consigo, né, trocando a instância do sound emitter que está ali, mudar o comportamento de como o botão vai se comportar. Então, se eu colocar ali um sound emitter que emite som
Então, quando o botão chamar o método sound nesse sound emitter, ele vai fazer o som. Se eu colocar um cara que não faz som, então na hora que o botão for chamar esse cara lá, ele não vai fazer som. Simples assim. Tá? Mesma coisa para o componente painter, né? Eu vou ter ali o método draw que vai delegar, né, para o componente painter o desenho do componente, né? Então, dependendo também do objeto que for colocado, ou da subclasse, a classe, né, do objeto que for colocado, o método que vai ser chamado ali vai ser diferente, tá? Então, a classe principal ela vai delegar o comportamento, no caso aqui, tanto do método sound quanto do método draw, para o cara, para quem estiver compondo, né? Para a classe que estiver compondo ela, seja o sound emitter ou o componente painter, certo? E isso me permite também que o comportamento ele possa ser facilmente modificado em tempo de execução. Né? Se o cliente for lá, no caso, a questão do componente painter, não existe nenhum requisito aqui para que ele seja alterado, né? Mas o meu cliente ele pode querer ir lá e desabilitar o som para um botão. E aí basta que eu a partir desse botão eu troque, né, um noise emitter, né, pelo mute emitter dentro daquela mesma instância do botão, tá? E aí, se a gente for parar para pensar, essa mesma solução, né, que ele usou aí de fazer a composição, ela pode ser aplicada aí em diferentes outros locais, né? Por exemplo, se eu tenho ali uma, por exemplo, uma aplicação que faz um cálculo de imposto, né? E aí, por exemplo, esse cálculo de imposto depende, por exemplo, do estado ou depende da cidade, né? Onde aquilo ali está sendo vendido, né? Ele pode falar assim, bom, ao invés, como eu tenho aqui um monte de tipo de imposto e tal, ao invés de eu pegar e ficar criando uma subclasse para cada estado, né? Eu vou pegar e vou criar aqui uma classe que vai ser responsável por fazer o cálculo desse imposto estadual e vou compor a minha classe, né, com essa classe que faz esse cálculo. E aí, no momento que eu precisar de calcular o imposto estadual, eu chamo essa classe e ela vai fazer para mim. E aí o cara pode até falar, eu quero comprar isso aqui em tal cidade. O custo é tanto. E aí, na própria ordem de compra dele, ele pode ir lá e mudar. Não, agora eu quero que entregue nesse outro lugar, ou eu quero a compra nesse outro lugar, e aí ele vai mudar ali o cálculo do imposto naquela mesma ordem, né? Sem precisar mudar nada, né? Tá? Imagina, por exemplo, né, que você queira também por exemplo, você tem uma aplicação aí que faça o desenho de alguma coisa, né? Ou que, por exemplo, pegue alguma informação e faça algum tipo de plotagem na tela, né? Certo? Ou trace um tipo diferente de gráfico. Então, a mesma coisa, né? Você pode também, ao invés de você ficar criando um monte de subclasse, você pode compor, né, a classe com aquilo que vai ser diferente em cada um dos casos, mantendo, né, o principal ali de forma comum, né? Certo? Se você tem, por exemplo, uma aplicação ali que trabalha com coisas georreferenciadas, né? E você quer, por exemplo, um algoritmo que, por exemplo, busque, por exemplo, o que você vai colocar na tela é sempre do mesmo jeito, né? Mas, por exemplo, você pode buscar essas informações numa base de dados, num banco de dados, você pode buscar num arquivo, você pode acessar um web service e buscar isso a partir de uma outra aplicação, né? Aí você fala assim, bom, poxa, esse cara aqui ele vai sempre plotar o
a tela, né, o que está aqui na tela de uma forma igual, né? O que muda vai ser, por exemplo, a fonte dessa informação que pode vir de locais diferentes, né? E aí o que ele vai fazer, por exemplo? Ele vai você pode criar, né, uma hierarquia só para, sei lá, um buscador de informações e compor a sua classe com esse buscador de informações, certo? Da mesma forma que a gente fez aqui com o botão, né? E aí trocando esse buscador de informações que está ali dentro vai trocar, né, a fonte ali dos dados, tá? Então a gente percebe que essa mesma solução, né, da gente usar a composição, né, e para abstrair ali um algoritmo que a gente queira, né, que possa variar, que possa ser trocado, que possa ser estendido, né? Então, por exemplo, nesse último caso aqui, por exemplo, que eu mencionei aqui da informação para o mapa, né? Se amanhã, por exemplo, aparecer uma nova uma nova fonte de dados, né? Seja um banco de dados com formato diferente, ou seja um web service de um outro fornecedor ou de uma outra aplicação aí que você queira acessar, você não vai ter que ficar botando if no código, ou você também não vai precisar ficar como é que fala, estendendo ali aquela classe, criando um monte de subclasse. Você simplesmente cria uma nova implementação e pluga naquilo, em toda aquela estrutura que já existe, né? Então a gente percebe que essa solução, né, apesar de serem aplicações com contextos diferentes, né, com questões diferentes, a gente consegue tá aplicando isso daí também, tá? Então isso que é um design pattern, né? É uma solução recorrente, tá? Que pode ser utilizado para resolver problemas similares em diferentes contextos, né? A gente nota, por exemplo, que nesses casos aqui, ó, os contextos eram completamente diferentes. Um era cálculo de imposto, o outro era ali algum tratamento numa imagem, o outro era ali a fonte de dados que variava, né? No caso do botão tinha a questão do som, mas em todos esses casos, né, eu tinha esse problema que era o que? Eu precisava de que um determinado algoritmo ali dentro daquele contexto ele pudesse variar, ele pudesse ser trocado, tá? Então, se a gente olhar vários sistemas, a gente vai ver que eles usam essa mesma solução para esse tipo de problema. Então, isso é um padrão. É uma solução que é recorrente, né? E ela pode ser usada para resolver o mesmo tipo de problema em diversos contextos, tá? Então, para que a gente estuda os padrões? Justamente para isso, porque se um dia a gente encontrar aquele mesmo problema no nosso sistema, que talvez seja um contexto diferente de onde aquilo foi utilizado antes, a gente possa falar, opa, aqui eu posso usar aquele design pattern para resolver aquele problema esse problema que eu estou tendo, tá? Então, esse padrão que a gente viu é o strategy, né? Ele é aí o nosso primeiro padrão, tá? Como é que funciona o strategy, né? Eu tenho um contexto que é o objeto onde eu estou querendo que tenha esse comportamento variável, né? Eu defino uma interface que abstrai esse comportamento, que na verdade é o strategy, né? Ele vai ter ali uma chamada para o algoritmo, e aí depende, por exemplo, ele pode receber parâmetros, ou a própria implementação do strategy pode ter algum tipo de parametrização, né? Por exemplo, o cara lá que acessa o web service para buscar as informações, ele pode ter, por exemplo, a URL daquele web service, de repente o que acessa um banco de dados, ele pode ter o caminho, né, a porta, né, o IP, a porta para conexão, de repente o usuário e senha para se logar no banco de dados, né?
Então nada impede que o strategy também tenha parâmetros, né? E aí os parâmetros do strategy, da classe, né? Parâmetros ali, atributos da classe, são para parametrizar aquele algoritmo, e os parâmetros desse método que o strategy provê são para a classe poder, né, passar diferentes informações. Então, por exemplo, no caso do cálculo do imposto, né, de repente ele passaria informações da ordem que vão sempre variar, independente que a forma de calcular o imposto vai ser sempre a mesma, mas os dados sobre os quais ele quer que calcule o imposto vão sempre ser diferentes, né? Então, esses aí ficam sendo por exemplo, no caso do cálculo do imposto, um parâmetro que seria um atributo da classe poderia ser o percentual do imposto e tal, né? Um determinado percentual, alguma coisa assim, né? E o algoritmo em si, por exemplo, ele aplicaria esse percentual dependendo do caso, sobre o valor líquido, sobre o valor bruto ou sobre uma combinação desses negócios. Então depende aí. Normalmente a gente aqui no Brasil a gente paga imposto sobre imposto, né? Às vezes incide um imposto sobre alguma coisa e aí vai o próximo imposto e pega o valor com o outro imposto. Então a gente está pagando imposto em cima de imposto, né? Mas isso daí depende da lei, depende do estado, depende do local. E aí por isso que a gente precisa do algoritmo. Não é só botar um parâmetro lá com a porcentagem, né? O algoritmo tem que saber isso aí. E eu tenho que passar para esse algoritmo os parâmetros adequados para ele poder fazer esse cálculo para mim em cada caso. Tá? E aí eu tenho o Concrete Strategy, que são essas implementações do Strategy. Né? Então são os diferentes algoritmos que eu posso colocar ali. Tá? Então, parabéns, né? Acabaram, né? Quem não conhecia padrões acabou de aprender o seu primeiro padrão, que é o Strategy. Certo? Só que um padrão, ele não é só o diagrama. Tá? Muita gente fala, o strategy é isso aqui, ó, pum, um diagrama, né? Tem várias ferramentas, né, que o cara chega lá e fala assim, tá aqui, ó, o cara fala assim, tá, às vezes tem umas ferramentas do ML, né, que fala assim, quero um strategy, pá, aí ele cospe ali um monte de estrutura de classe ali do strategy, né? Na verdade, não é bem assim, né, porque vai depender muito do nosso caso, né? Então, o padrão, ele não é só o diagrama, né? O diagrama é uma ilustração daquela solução. O padrão, ele tem que ter um contexto, ele tem que ter um local, né? Quando ele vai ser aplicado, qual que é o problema dentro desse contexto, né? Que aquele padrão resolve, né? E qual que é a solução, certo? Aquele diagrama é uma forma de fazer essa solução, mas nem sempre aquela é a única forma. Como eu estava comentando aqui, olha, eu posso ter atributos no meu strategy. Olha, eu posso ter parâmetros nesse método do algoritmo aí. Certo? Quais vão ser os parâmetros? De qual, né? Isso daí você vai ter que pensar no seu caso específico. Certo? Pode ser que eu tenha dois métodos que são ligados que vão estar no mesmo strategy. Não, mas no diagrama não tem dois métodos. Que se dane, aplique o padrão da forma que você quiser. Certo? O importante do padrão é a solução. Tá? E todas essas coisas aqui. A gente vai ver que tem alguns padrões que tem uma estrutura muito parecida, né? Mas que são aplicados em situações diferentes e para problemas diferentes. Tá? E por isso são padrões diferentes. Tá? Então, qual que é digamos, o contexto do strategy? O contexto dele é o seguinte, olha, eu tenho uma classe que a maioria das coisas que ela faz são iguais, só que tem um pedacinho do comportamento dela que pode variar. Tá? E aí o meu problema dentro desse contexto é como é que eu crio ali uma família de algoritmos, né, que eu possa plugar nessa classe, como que eu defino essa família de algoritmos de forma que eu possa trocar
o algoritmo que é usado ali dentro da classe com facilidade, tá? E aí a solução, obviamente, colocando aqui, para caber no slide, a gente tem que botar de uma forma simples, né? Certo? A solução seria você criar uma interface que representa aquele algoritmo, certo? E compor a classe que precisa que varie aquele comportamento com aquela classe, obviamente delegando, né, aquele momento que ele precisa fazer aquele comportamento que pode variar, delegando essa chamada para essa classe que está compondo. Certo? Quando? Certo? Então, assim, isso daqui também é interessante, né? Quando que eu vou aplicar esse padrão? Tá? Esse padrão ele pode ser, por exemplo, aplicado do zero, né? Ou seja, eu estou pensando numa solução, às vezes eu já conheço o strategy, e aí vou falar assim, olha, o padrão se encaixa nesse caso. Né? Ou eu posso já ter uma estrutura que não está boa por algum motivo, e eu falar assim, não, eu tenho que melhorar isso daqui e vou aplicar um strategy. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho várias classes que a única diferença entre elas é um pedacinho de comportamento e o resto é igual, como foi o caso lá do botão, é um bom cenário para usar o strategy. Né? Quando eu tenho um algoritmo que pode ser alterado em tempo de execução. Né? Por exemplo, eu tenho, sei lá, um cara que grava um arquivo e aí eu falo assim, bom, mas esse arquivo ele pode ser criptografado de diferentes formas, né? Então eu falo assim, então eu vou usar o strategy para definir qual que é o algoritmo de criptografia que eu vou usar, né? Às vezes, por exemplo, eu não tenho várias classes, mas eu tenho uma classe só que tem vários condicionais, né? O famoso enfio if manda bala aí, né, do vídeo aí do Cookier, né? Para quem já viu aí. Certo? O cara foi lá, botou um monte de if. Nesse caso faz isso, nesse outro caso faz esse outro, nesse outro caso faz esse outro, né? Então, quando você pode, né, escolher aí entre vários possíveis comportamentos, né, com condicionais, também é uma boa você, ao invés de fazer esses condicionais, você usar um strategy para definir qual que é o comportamento. Qual que é a vantagem em cima dos condicionais? Por exemplo, para usar os condicionais, toda vez que você precisar botar uma condição nova, você tem que ir lá e mexer naquele código, botar um if, né? E esse código vai só aumentando. Né? Quando a gente usa o strategy, a gente simplesmente cria, né, uma nova classe que pode ser plugado ali e não tem que mexer nas classes já existentes, tá? Que já estão testadas e etc. Bom, e aí é aquela coisa, né? A mesma solução às vezes não é adequada para todas as situações, né? Então, por exemplo, se a sua solução ali é um martelo, né? Talvez para um prego, se o seu problema for um prego, ele vai resolver muito bem. Mas se o seu problema for um parafuso, que pode até ser bem parecido com um prego, se a gente olhar, né? O martelo não é mais a melhor solução, tá? Então a gente tem que tomar cuidado que às vezes pequenas diferenças, né, fazem um padrão ser ou não ser adequado num determinado caso. Então a gente tem que pesar aí, né? Uma coisa que a gente sempre fala, né, que o padrão ele sempre tem seu ponto forte e o seu ponto fraco, né, que é o que a gente vai ver aqui agora, né? Então a gente tá constantemente trabalhando com trade-offs, né? A gente troca uma situação pela outra, né? Pode ser que no nosso caso, né, as vantagens sejam mais fortes do que as desvantagens, né? E em outro caso pode ser que aquela desvantagem do padrão ela pese muito mais e ele deixe de ser adequado, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma aplicação em que, por exemplo, a questão de desempenho não é um problema, né?
E se eu tiver um padrão que reduza um pouco o desempenho, naquele caso não vai fazer nenhuma diferença. Mas em um outro caso, que o desempenho tal, sei lá, é crítico, ou eu tenho que lidar com uma quantidade muito grande de coisas, e então aquela desvantagem passa a pesar bem mais do que no outro caso, né? Então a gente tem que avaliar, tá? Então, qual que seria a vantagem aí no caso do strategy, né? Primeira coisa, evitar a duplicação, né? Evitar, por exemplo, de você ficar replicando a parte comum da classe e mudando só aquele pedacinho, né? Você consegue ali remover condicionais, também aí no caso de você ter uma classe só, mas com um monte de condições numa determinada parte, e você consegue facilmente alterar aquele algoritmo em tempo de execução, né? É só eu ir lá e trocar a instância que está compondo ele, que eu troco o comportamento, tá? Como eu falei, nenhum padrão é só flores, né? Todo padrão ele tem suas consequências positivas e negativas, tá? Então, por outro lado, eu vou ter um aumento no número de classes, tá? Normalmente, né, às vezes essas coisas que o Strategy faz não são coisas muito grandes, né? E aí você vai ficar com várias classezinhas pequenininhas, né, do Strategy. Isso daí pode ser um problema no sentido de que para o cara poder configurar o comportamento ele tem que conhecer todas aquelas classes, tá? Quem tiver aí na trilha aí de padrões, mais para frente vai conhecer o padrão Builder que pode nos ajudar nessa questão, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente pode combinar padrões para compensar o lado negativo, mas esse não deixa de ser um lado negativo aqui do Strategy, né? Ele está aumentando a quantidade de classes, né? Principalmente as que quem está usando aquela classe ele precisa conhecer para poder configurar, certo? E de uma certa forma introduz uma certa complexidade em termos de design, né? Aí alguém pode pensar, ah, tá bom, não é tão complicado assim, né? Agora imagina, por exemplo, se você tem um strategy que tem só uma classe no Concrete Strategy, né? Que só tem um tipo de strategy. Aí você fala, poxa, eu tô criando uma estrutura ali desnecessária. Tô criando uma estrutura que não está sendo aproveitada, né? Então, nesse caso, realmente você vê que a complexidade ela é desnecessária, tá? Tá matando aí a mosca aí com um canhão, tá? Então, de uma certa forma, é uma solução que o design é mais complexo, né? E você tem que usar quando precisar, né? Quando realmente essa complexidade ela for necessária, tá? Então, uma coisa que a gente tem que entender, né? Até hoje, né? A maioria das pessoas que trabalham e que nunca tiveram contato com padrão, quando fala, ah, não vai reusar, vai não sei o que, tá sempre pensando em pegar uma biblioteca e usar, ou pegar um framework e usar, certo? O padrão não é uma coisa que você pega pronta e usa. Ele é uma ideia, não é um pedaço de código. Então, por isso mesmo que ele é interessante, porque você pode aplicar ele de diferentes formas, tá? Então, por isso que muita gente, como eu comentei, na comunidade de padrões, é contra esse negócio de você chegar lá numa ferramenta UML, né? E falar assim, olha, aparece aí um pedaço de diagrama que implementa o padrão tal. Não é uma coisa pronta, tá? Ele é uma ideia, e como uma ideia, ele tem uma certa flexibilidade para você poder aplicar aquela ideia da forma que você achar mais adequado, tá? Um exemplo disso daqui é que, por exemplo, tem um padrão chamado Observer, que a máquina, que a API padrão do Java provê, né, uma classe chamada Observer e uma classe chamada Observable, que teoricamente você, se quisesse implementar esse padrão, você iria lá e implementaria essas interfaces, né? Então, entre aspas, é um pedaço de código pronto para você implementar o padrão. Bom,
E em casa de ferreiro, o espeto é de pau. A gente tem o padrão Observer implementado, implementado várias vezes em vários pontos da API padrão do Java. Sabe em quantos ele usa essas interfaces de Observer? Em nenhuma. Então nem ele mesmo, para implementar o Observer, usou essas interfaces. Então talvez quem criou isso aí, quem colocou isso aí na API padrão, talvez estivesse bem intencionado, né? No sentido, vamos deixar o Observer meio prontinho ali pro cara, mas é um negócio que não funciona, certo? Então, por isso mesmo, nem eles usaram, tá? Ressaltando essa questão que não adianta você querer criar um código pronto para um padrão, tá? O padrão é uma ideia. Outra vantagem do padrão não é, o cara ali falou que usar isso daqui é legal. E aí, por isso eu vou lá e vou usar, né? Mas e aí, isso dá certo? Né? Será que eu não estou sendo cobaia, né, na ideia do padrão ali que eu estou lendo? Né? Então, assim, a forma, né, dos padrões, pelo próprio nome disso, é padrão, né? E a gente tem que... Muita gente confunde, porque, por exemplo, tem algumas palavras em inglês que elas são traduzidas para a mesma palavra em português, só que elas têm diferentes significados, né? Então, por exemplo, padrão, a gente em inglês tem a palavra pattern e a gente tem a palavra standard, né? Então, quando a gente fala em padrão, a gente não está falando no padrão do tipo standard, né? Do tipo que, eu estou definindo um padrão para a construção de aplicações embarcadas em aeronave. Aí tem lá aquelas ISO, alguma coisa, né? Que é uma forma padronizada que vai lá o pessoal e define e todo mundo tem que seguir aquele mesmo padrão, né? O padrão pattern, ele é mais no sentido de uma prática comum, né? Então, o padrão não é uma coisa que alguém falou assim, é assim e todo mundo vai usar. Não. É uma coisa que a gente pega, olha os sistemas e fala assim, olha, isso daqui está sendo usado em diferentes contextos de forma recorrente. Então, a gente pode abstrair isso daqui como uma ideia que outras pessoas podem tentar aplicar em outros casos. Né? Em especial, os padrões do GOF estão mais do que comprovados. Né? Já foram utilizados aí em vários e vários sistemas. Né? Então, para mim, né, que trabalho com essa parte de escrita também de padrões, a gente observa que a comunidade, de uma certa forma, cobra a gente que a gente tenha pelo menos 3 usos conhecidos do padrão para realmente que ele seja considerado um padrão. Tá? Ou seja, eu não posso pegar uma coisa que é uma ideia da minha cabeça, que eu estou propondo, que ninguém nunca usou. Para ser um padrão, ele tem que ser uma coisa realmente que vá estar sendo ali reutilizado. Tá? E é aquela coisa, né? Não quer dizer o fato de uma solução ela ser recorrente, quer dizer que ela é boa. Né? A gente tem o que a gente chama aí de anti-patterns, né? Que seriam aquelas práticas que todo mundo faz, mas que são más práticas. Certo? Então, lembrando, né, que o padrão não quer dizer que todo mundo faz que é padrão e é bom. Né? Os padrões é aquelas coisas que todo mundo faz e são boas, né? São coisas que trazem benefícios. E, obviamente, né, todo padrão ele vem ali com a aplicabilidade, ou seja, não é em todos os casos que aquela solução ela é interessante, e com as consequências, ou seja, aquela solução ela pode trazer coisas boas e coisas ruins, e você tem que pesar se no seu caso, na balança, né, as coisas boas ela vai valer mais a pena do que as coisas ruins. Então, também o fato de os padrões serem coisas boas não quer dizer também que ele vai ser bom sempre e em toda ocasião. Ele tem
a sua aplicabilidade e ele é bom dentro daquele contexto que está ali documentado no padrão, tá? Não adianta, por exemplo, né? Às vezes a pessoa aprende um monte de padrão e tal, aí vai fazer lá um Hello World, uma coisa simples, aí bota 7, 8 padrões ali, né? Claramente está fazendo um overdesign, né? Está fazendo um projeto muito mais complexo do que deveria. Muito provavelmente quem fizer isso tem padrões ali, garanto que a maioria deles estão mais atrapalhando do que ajudando. Então a gente tem que tomar cuidado e também usar os padrões na situação correta, tá? Uma coisa extremamente interessante aí dos padrões é a questão deles trazerem um vocabulário para gente, né? Então, por exemplo, se eu virar para você e falar assim, olha, tá vendo essa parte aqui do sistema? Vamos usar um strategy. Agora você já sabe o que é. Certo? Você já sabe, quando ele fala para usar um strategy, ele está querendo dizer que ele vai criar uma interface, que ele vai compor essa classe principal, e aí ele vai criar várias subclasses, e tem essas consequências, e tem isso de bom, isso ruim, é aplicado em tal caso, sim, vamos usar um strategy. Então a palavra strategy, nesse caso, ela traz um significado de design ali. E quem conhece o padrão vai saber tudo aquilo que está envolvido. Imagina se toda vez que você fosse usar essa solução, você tivesse que reexplicar ela para a pessoa, tá? Então, os padrões, né, eles trazem esse vocabulário para dentro da equipe. Então, quando vira e fala assim, vamos usar um strategy, vamos usar um singleton, vamos usar um observer, né? Isso daí, vamos usar um visitor, isso aí já traz toda uma estrutura, um conhecimento de design agregado nessa palavra. Então fica muito mais fácil, por exemplo, uma equipe, né, discutir as soluções, né, sendo que todo mundo, num ambiente que todo mundo já tenha esse tipo de conhecimento. Tá? Não precisa ficar reexplicando detalhadamente cada estrutura ali. Bom, alguns livros aí de padrões, nem preciso dizer qual que seria aí o mais recomendado, né? Sem querer ser tendencioso. Mas falando aqui, a gente tem aqui em cima, né, o Goff, né, tem esse nome. Por que é Goff, né? Tem gente que fala, mas não sabe, né? Goff seria a abreviação de Gang of Four, a gangue dos quatro, né, que são os 4 autores aqui, né, desse livro. Então esse livro foi, acredito eu, o primeiro livro de padrões a ser lançado, tá? Ele tem, assim, grande parte aí dos principais padrões, tá? Que a gente utiliza aí hoje em dia, tá? Para você ter ideia de como esse livro ele foi à frente do seu tempo, nessa época que, se não me engano, foi lançado em 94, né? Já se falava aí de refatoração, já se falava de inversão de controle, já se falava pra você ter ideia, os diagramas desse que ele usa aí para as classes nem são em um ML, porque o ML nem existia ainda, tá? Então, obviamente hoje em dia já se avançou bastante no conhecimento. Recomendo aí darem uma olhada aí na palestra do Ralph Johnson, que é um dos autores do livro que teve aqui no Brasil em 2014 no Sugarloaf Plop, né? E aí tem no meu canal aí, podem procurar aí a palestra dele, ele falando ali, né, o que mudou, o que ele mudaria aí dos padrões. Vale muito a pena aí assistir essa palestra, tá? Então o Goff aí seria o livro clássico. A gente tem aí o lá de, tô indo aqui para baixo, né? Pattern Oriented Software Architecture, também conhecido como POSA, tá? Esse livro, eu acredito que ele tenha sido escrito praticamente junto com o livro do Goff, porque ele saiu um ano depois, né? E ele tem assim uma quantidade maior de padrões, mas descritos em menos detalhe. E assim, os padrões dele eles são mais gerais, né? Tem coisas como broker, né, que a gente usa bastante esse nome, né? Service broker, não sei o quê.
né? Broker, Master Slave, né? O mestre escravo, né? Então tem vários padrões também bem interessantes, muitas vezes aplicáveis tanto a design quanto para arquitetura, né? A gente tem aí esse Patterns of Enterprise Application Architecture, né, que são aí padrões mais arquiteturais, né? Quem conhece aquele livro, por exemplo, o JVE Patterns, né, o J2EE Patterns, né, muitos dos padrões foram inspirados nesses padrões aqui, ou seja, o DAO, essas coisas todas aí estão nesse livro, tá? A questão do MVC, né, apesar de não ter sido criado, ter sido bem anterior aí a esse livro, ele fala aí do MVC, das suas variações e tal. É um livro também bem interessante, principalmente que eu sei que muita gente trabalha aí com aplicações enterprise e tem aqueles padrõezinhos básicos lá. Esse livro ele fala bastante dessa parte aí, e não de uma forma específica de linguagem, de uma forma mais geral. Tá? Só que eu esqueci de falar aqui, né? O POSA, esse livro aqui de baixo, são 5 volumes, né? Esse aí que eu estou mostrando é o primeiro. O primeiro são padrões mais gerais, mas os próximos abordam, por exemplo, padrões para aplicações distribuídas, padrões para aplicações concorrentes, né? E o quinto ele fala muito sobre padrões de uma forma mais geral, tipo isso muito útil para quem quer escrever padrões, o POSA 5 aí, tá? Bom, vou falar um pouquinho do meu livro, já que eu estou falando de padrões, né? A quem acompanhar aí pelo canal, né, o curso de padrões que vai estar saindo as aulas aí em breve, pode ver que segue bastante a estrutura do livro, tá? Qual que foi a ideia? É porque assim, por que escrever um novo livro se já tem vários outros, né? Tá? Eu acho que a forma que os padrões eles são ensinados, que eles são é, é, abordados aí por outros livros, é muito assim, cada padrão individual. Você vai estudar um padrão, e eu acho que não é assim que deve ser ensinado. Tá? Eu acho que os padrões a gente tem que tentar entender eles como ferramentas para a gente poder fazer um projeto orientado a objetos. Então entender que alguns padrões têm similaridades, que tem padrões que são concorrentes, no sentido de que eu posso usar um ou outro. Tem padrões que são combinados, que eu posso usar um e outro, e em alguns casos é bem interessante fazer isso. Como que eu cubro as deficiências de um padrão com outros, né? Então, comparar, né, abordagens. Então, assim, nesse livro eu tento fazer bastante isso, né? Os capítulos, eles são organizados de forma por exemplo, padrões que usam herança, padrões que usam composição, ou padrões, por exemplo, que a função deles é organizar os objetos, né? É gerenciar uma quantidade maior de classes ou de objetos. Então, eu acho que dessa forma acaba ficando muito mais didático, né? Então, por exemplo, para quem, por exemplo, dá um curso aí numa universidade ou quer dar um curso aí de padrões, o livro, acho que ele tem uma sequência bem interessante. E outra coisa, nesse livro, ele, assim, a maior parte dos padrões que ele fala são os padrões do Goff, mas não são apenas os padrões do Goff, né? Tem, por exemplo, um capítulo de padrões de criação que fala sobre injeção de dependência, Service Locator e Dynamic Factory, que nenhum desses padrões é do Goff, tá? Então, peguei ali os padrões que eu acreditava serem mais importantes, tá? E coloquei aí no livro. Tá? Então eu espero que ele está à venda aí pela Casa do Código, pode ser tanto digital quanto impresso, né? E aí, pelo menos o feedback que eu tenho tido até o momento é que realmente, né? Ele tem bastante exemplo do nosso dia a dia, né? Não, o Goff lá atrás, né? O tipo de aplicação que se desenvolvia era editor de texto, né? Suíte gráfica, né? Hoje em dia ninguém mais faz isso na mão, né? Então o livro também tem exemplos mais do nosso dia a dia de programação, né? Então o feedback que eu tenho tido é que realmente o pessoal tem conseguido entender melhor os padrões, entender como usar de forma combinada, né?
Então, fica aí, né, a propaganda, né, do livro para vocês adquirirem, mas lembrando aí que não é só... Não pare por aí, né? Continue que tem muita coisa aí. As suas habilidades de design podem crescer muito mais depois disso. Tá? Para fechar aqui a aula, eu queria falar um pouquinho sobre o Hillside Group, que é um grupo sem fins lucrativos, cujo objetivo é justamente fazer a divulgação dos padrões, né? Incentivar a escrita de padrões. Tá? Atualmente eu faço parte do board do Hillside Group, tá? E ele organiza no mundo, né, vários eventos aí de padrões. A gente tem o PLOP, né, que seria aí o mais antigo, que no ano passado acho que fez 20 anos, é isso mesmo, fez 20, ou foi o 20º PLOP, não sei exatamente. A gente tem o Europlop, né, que acho que está fazendo 20 anos esse ano, né, que acontece sempre, no caso o Plop, ele passeia, né, entre cidades nos Estados Unidos. A gente tem o Chili Plop, que é no Arizona, tem o Asian Plop, até hoje foi sempre no Japão, mas estão querendo levar para outros países da Ásia. O Viking Plop, né, nos países escandinavos, aí o Koala Plop, nem precisa falar de onde, né. Tem o Guru Plop, né, que acho que faz 1 ou 2 anos que está sendo organizado na Índia. Tá? E aqui no Brasil a gente tem o Sugarloaf Plop, tá? Que é uma conferência latino-americana que em 2014 teve aí a comemoração, que aí inclusive, como eu mencionei, o Ralph Johnson veio aqui no Brasil, tem até a palestra dele, a palestra do Joe Yoder, um pedacinho dela aí no meu canal, vocês podem aí estar assistindo, né? Então foi aí uma celebração de 10 edições do Sugarloaf Plop no Brasil. Tá? E assim, recomendo que se você está procurando padrões para uma coisa específica, sei lá, redes sociais, SOA, integração contínua, TDD, arquitetura ágil, né? Certo? Padrões de aprendizado, padrões para você evitar medo à mudança. Então, tanto padrões de design mesmo, quanto padrões arquiteturais, padrões para pessoas, né, para aprendizado, para gestão, né, padrões, até padrões para escrever padrões, né. Então tem muito material, padrões de segurança, né. Tem muita gente que trabalha com padrões para a área de segurança, tá? Então, vale a pena você dar uma procurada, né? Atualmente, os artigos do Plop são publicados pela ACM, mas acaba demorando aí 1, 2 anos até sair na biblioteca da ACM, então sugiro aí que vocês olhem, né, as últimas conferências e tal, e procurem aí também padrões, não só fiquem nos patterns tradicionais, né? Mas também procurem aí padrões para teste, né? Também tem vários, certo? Também procure aí os padrões mais específicos da área, né? Da plataforma que você trabalha, tá? Se for uma coisa mais consolidada, talvez já tenham livros e etc. Mas se você quiser realmente coisas bem novas, né, sei lá, para cloud computing, etc., você vai achar mesmo no Plop. Tá? Então, como eu falei, não pare, né? E se você gostou, né, gostou de padrões e quer aprender mais, né, deixa o convite aí para participarem aí das conferências Plop. Né? Talvez no ano que vem vai ser talvez o primeiro Sugarloaf Plop fora do Brasil, né? Em 2016 tem sido a cada 2 anos, né? O evento, tá? Mas também não tá nada 100% certo ainda. Mas deixo aí o convite, né? Para quem quiser conhecer, é uma conferência bem interessante de participar também, tá? Para começar, se você percebeu algum padrão diferente de outras conferências acadêmicas que você manda o artigo
e você recebe às vezes uma revisão com um criticismo muito grande, né, do seu trabalho, sem a pessoa às vezes, muitas vezes te preocupar em te dar um feedback de como você pode melhorar, como você pode evoluir em cima daquilo. O Plop, ele tem um sistema de shepherding, né, que normalmente durante 2 meses, 1 mês e meio, você vai ter um especialista em padrões te ajudando a melhorar o seu padrão, e só depois disso que o seu trabalho vai ser realmente julgado, tá? E na própria conferência você não vai lá, bota um monte de PowerPoint e apresenta o padrão ou o que você colocou, né, o seu trabalho. Muito pelo contrário, você durante o slot de tempo reservado para o seu padrão, você vai ficar bem quieto, certo? E as outras pessoas do seu grupo vão discutir o que você escreveu, tá? Então, realmente você consegue ter um feedback muito grande daquele trabalho que você está fazendo, né? E ver realmente o que as pessoas entenderam, o que elas pensam daquilo que você fez. Então, é um formato bem diferente e é muito legal de participar, tá? Bom, então é isso que eu tinha para falar sobre padrões. Espero que vocês continuem, né? Que eu tenha conseguido instigar vocês a continuarem buscando informações